Adriana, Sim. aqui, no ar. Eu acho que eu posso dar um pouco de contribuição com relação a esse fato. Mais ou menos 8 anos de idade, eu tinha muito medo da morte, né? Porque eu vivenciava muitos velórios, né, de família. Então, tudo isso chegou mais ou menos 10, 11, 12 anos, eu comecei a ficar bloqueada. Tudo que a gente faz aqui, né, não serve para nada, né? Porque depois a gente termina morrendo e vai para embaixo da terra e acabou. Então, esse medo me acompanhou durante muito tempo, né? Até chegar mais ou menos aos 20 anos, e foi necessário fazer uma cirurgia, e nessa cirurgia eu vivenciei, né, a questão de sair fora do corpo e de ver a situação da cirurgia e do extrafísico, né, de me ajudarem e me colocarem numa situação bem tranquila. E aí me colocaram até a interrogativa se eu queria voltar novamente, mas a situação lá era muito boa, mas mesmo assim eu optei por retornar, né? Então, eu voltei depois à realidade e lembrei de toda essa situação, né, no extrafísico, e daí eu passei a perder o medo, né? Não tive mais o medo da morte, e aí eu comecei a ter mais gosto pela vida, né? De fazer, de atuar, de estudar, de trabalhar, porque até então, entendeu? Tudo não tinha muito sentido, né? Só vivenciando desde pequena velório e aquelas situações, né, de vida, e ficou assim aquele bloqueio, né, de não ter sentido. Para quê? Fazer tudo na vida se depois a gente morre, né? Então, essa vivência, né, com extrafísico, é tanto que quando eu era pequena, ia dormir. Então, lá eu ficava dura, eu acho que era o momento da pré-projeção, né? Catalepsia projetiva. Então, eu acordava, o povo tudinho gritando, estou morrendo. Então, aqueles problemas todos, né, me levou a não ter muito interesse, né, em construir alguma coisa, né? Só depois desse processo, né, da experiência da cirurgia é que eu passei a ter mais sentido, que eu acreditei que mesmo morrendo, né, ia ser um local muito bom, né, não precisar me preocupar com isso, né? Você está mostrando do outro lado. A mudança do seu modo de ver, né? Então, uma mudança da sua mundividência, do seu modo de ver a vida a partir de uma experiência. Então, tem vários relatos de experiência de quase morte, ou então da própria primeira projeção lúcida que a pessoa tem totalmente lúcida, que ela reperspectiva toda aquele maneira de ver que estava equivocado. É o que a gente coloca até no exemplo, não sei se você vê, a gente coloca 3 tipos de exemplos, né? Na minicultura, seria aquela consciência entendendo a dessoma com base nos preceitos básicos. Então, ela não tem muita experiência, mas só de entender filosoficamente esse corpus aqui, ela já ajuda ela a lidar mais com a questão da dessoma. E a maxicultura já seria a maioria de nós aqui, né? Que a consciência recicla, ela já teve toda uma carga cultural de ideias preconcebidas sobre a morte, todo esse peso, né? Esse holopensene danado de morte, como você falou, que você via isso tudo e não refletia, ninguém te falava nada, né? Você achava não que tinha ninguém no ambiente que tivesse conhecimento mais aprofundado da questão, né, do extrafísico e tudo mais. E na hora que você teve uma autovivência interdimensional, que você está contando uma projeção lúcida, né? Então, na hora que você começa a ter essas vivências, você começa a reciclar, ou respectividade, e mudar a maneira de você ver a morte. E é uma coisa, muitas vezes, você vai ter que descondicionar, porque há quantas vidas que a gente vê e tivemos mortes traumáticas, e foi difícil lidar com esse tema, né? E foi a partir daí também que eu comecei a questionar a religião, né? Que eu vivia num ambiente católico, muito religioso.
E comecei a questionar tudo. Aí eu fico colocando, quem não teve nenhuma vivência dessa, fica difícil, né? Questionar tudo isso, né? Toda essa cultura e toda... Às vezes a pessoa, até pela... Como é que eu vou dizer? É difícil afirmar isso, né? A vivência é ótima, até entra naquele outro vertente da comprovação, né? Você teve uma autocomprovação que isso é acachapante, é melhor do que qualquer argumento, você sabe que você vivenciou, acabou. Mas eu vejo também pessoas, já tive contato com pessoas que elas vão pela lógica, elas podem não ter tido nenhuma vivência dessa, mas ela começa a raciocinar, ela começa a entender, tem lógica? Então morrer acabou? Não tem lógica. Ou então, a vida é isso, então ela, através de elucubrações, de pensamentos, de conhecimento, ela começa a se abrir a pensar na realidade. E aí ela abre também até a guarda, dá um abertismo consciencial para ela ter esse tipo de experiência também. Também então, fica mais... também pessoas, através do próprio raciocínio, ela começar a se abrir a isso, e aí vai predispor também essas vivências, vai se abrir para isso. Também fica mais fácil quando a pessoa está inserida num contexto de família espírita, né? Então já fica mais fácil. Sim, facilita bastante, sim.